Opa, sejam bem-vindos a mais um Backrooms Explicado. O vídeo de hoje é um especial 2 níveis, um vídeo. O que significa que eu vou estar falando sobre 2 níveis em um vídeo só. E os níveis que eu vou estar falando hoje são os 2 níveis mais seguros que eu encontrei nos Backrooms. É sério, um deles é até habitável, e você pode simplesmente morar lá, como se você estivesse na vida real. Enfim, sem mais delongas, vamos direto para os níveis mais seguros dos Backrooms. Bom, vamos começar falando do nível 149, que é classificado com a classe habitável. Ou seja, o nível 149 é um nível seguro, contém comunidades sustentáveis e é desprovido de entidades perigosas. Então, o nível 149 foi descoberto pela tribo Iroquois do grupo The Lost Suns. Isso aconteceu há aproximadamente 600 anos atrás, então esse nível já é bem velho nos Backrooms. Bom, o nível 149 é um céu expansivo cheio de ilhas de areia flutuantes, com coqueiros. O nível é finito, então ele tem um final, porém ele se estende por mais de 400 km em uma forma semelhante a uma bolha. O nível 149 não tem um ciclo de dia e noite, pois ele está preso no estado constante da tarde, e o sol pode ser observado e parece estar parado em um ponto fixo, sem se mexer para lugar nenhum. A temperatura média deste nível é de aproximadamente 32 graus, o que é uma boa temperatura para você viver, porém caso você não goste tanto do calor, fica de boa, já que chuvas e ventos moderados são bastante comuns no nível. Porém, algo que é bem comum é alguém estar inscrito no meu canal, o que me deixa bem triste, então, por favor, se inscreve aí. Enfim, algo anômalo sobre o nível 149 é que parece que o nível tem a gravidade mais fraca, já que a aceleração gravitacional do nível 149 é aproximadamente 15% da força gravitacional da Terra, e da maioria dos níveis dos Backrooms também. E a gravidade do nível 149 pode ser comparado à gravidade da Lua. Olha que estranho, só que bacana, eu acho. Bom, os ventos fortes na parte de baixo do nível evita com que as ilhas flutuantes caiam no abismo. Então olha que estranho, né, cara? São esses ventos que deixam as ilhas flutuando ali. Enfim, as ilhas flutuantes do nível 149 variam muito em tamanho e forma. Alguns são tão largos quanto 6 km e alguns são tão estreitos quanto 5 metros. As ilhas têm diferentes inclinações, posições e composições, e flutuam aleatoriamente pelo céu do nível com uma velocidade bem lenta. As estimativas dizem que existem cerca de 2.000 dessas ilhas. Olha que quantidade gigante, cara. Enfim, as ilhas são compostas principalmente de areia, terra e rochas, e quase todas elas têm de 1 a 200 coqueiros crescendo no meio, e essas palmeiras são geralmente proporcionais à largura da ilha em que crescem, sendo aproximadamente tão altas quanto a metade da largura da ilha. Ou seja, dependendo do tamanho da ilha, os coqueiros vão ser tão grandes quanto o tamanho da ilha. Então se for uma ilha mais larga, os coqueiros vão ser maiores, e se for uma ilha menor, os coqueiros vão ser menores. Bom, as ilhas de areia do nível 149 não parecem ter nenhuma estrutura específica, mas na maioria dos casos, quanto mais próximo a ilha estiver do centro do nível, mais larga ela será. Então você pode supor que a ilha central é a maior ilha do nível. Enfim, a maioria das ilhas maiores tem algum tipo de vegetação, como gramas, arbustos e raramente flores tropicais. Por causa disso, elas também são habitadas por diferentes insetos das front rooms, como grilos, formigas e baratas. Então, para quem não gosta de insetos, eu sinto muito. Enfim, o solo dessas ilhas são extremamente nutritivos, sendo capazes de sustentar a vida do nível sem qualquer intervenção. Bom, sobre as coisas que eu mencionei sobre o nível 149, incluem a presença de alimentos, que são os cocos e os insetos, e também tem água, que é a água da chuva, e todas essas coisas tornam esse nível facilmente habitável. Então, por causa disso, uma tribo individual dos Sóis Perdidos fez deste nível sua casa. E já que é meio complicado de achar uma saída do nível 149, eles decidiram se estabelecer no nível por um tempo. E por eles terem habitado o nível 149 por tanto tempo, uma pesquisa foi realizada sobre a tribo, que já eu vou estar falando mais sobre. Mas por agora vamos falar sobre a barreira do nível 149. Então, a barreira do nível 149 é uma seção do nível que está localizada perto da borda do nível, que fica aproximadamente 200 km do centro
dentro do nível. A barreira é considerada o fim do nível 149, já que nenhuma outra ilha foi observada além desse ponto, e foi confirmado que isso acontece por causa das forças gravitacionais mais fortes perto dessa área, o que basicamente significa que as ilhas não podem mais ser suportadas apenas pelos ventos fortes, que vêm debaixo delas. Para elas ficarem em cima, precisaria de alguma força maior, que não existe no nível. Essa área é considerada altamente instável. Os andarilhos relataram que ouviram barulhos altos e que sentiram intensa ansiedade ao se hospedarem próxima à barreira. E essa área do nível não tem muita documentação e muitos não exploram ela profundamente. Então, em um resumo, não more perto da barreira do nível porque você provavelmente não vai se dar bem. E um fato interessante sobre esse nível é que mesmo que seja fisicamente impossível de ir mais longe, o céu do nível é supostamente infinito. Então ele não é totalmente finito, a não ser a parte física dele, porque esse céu parece que vai até o além. Bom, agora vamos falar sobre as comunidades e postos avançados do nível 149. Então, como eu disse antes, a única comunidade que tem nesse nível é a da tribo dos Sóis Perdidos. E agora eu vou estar descrevendo um pouco da tribo para vocês. Bom, eles são a única comunidade conhecida no nível 149, e eles vivem na maior ilha de todo o nível. Os edifícios deles incluem malocas do estilo iroquês, com casas na árvore, cabanas de coqueiros e uma única casa pública. E devido à falta de informações confiáveis e nenhuma conexão com o resto dos backgrounds, a população exata dessa tribo é desconhecida, porém as estimativas dizem que há aproximadamente de 40 a 100 habitantes. Eles também são uma das comunidades mais antigas de todos os backgrounds, instaladas no nível há aproximadamente 600 anos. Isso é tempo pra caramba. Eles são armados com arcos feitos de casca fina de coqueiro e lanças feitas com o interior das palmeiras. Eles caçam regularmente a única entidade conhecida nesse nível, o Coconut Snare, que sim, o coco é uma entidade aqui, e inclusive esse coco pode conter carne, que por algum motivo é considerado uma delicadeza nos backgrounds. Provavelmente porque é bem raro de ter, sabe, carne em um coco, né? Eu acho que é por causa disso. Mas sim, esse coco é uma entidade e provavelmente é teorizado de que tem um bicho dentro desse coco e por isso que ele tá vivo. Enfim, após eles terminarem de caçar, eles coletam os frutos dos cocos maduros e distribuem eles para toda a comunidade. Então, no geral, eles parecem ser bacanas. E bom, ao contrário do estilo de vida nômade da maioria dos Lost Suns, os Coconut Islanders, que são as pessoas que moram nesse nível, têm um estilo de vida amplamente estabelecido, devido à dificuldade geral de sair do nível 149, e também por causa da disponibilidade de comida e água que tem no nível. Então é basicamente aquela situação, você pode achar algum nível melhor do que o nível 149? Talvez, mas assim, você quer pagar pra ver? Eu pessoalmente ficaria de boa no nível 149 pro resto da minha vida. Ou talvez depois de um tempo eu tentasse achar uma saída dos próprios backrooms, né? Mas, enfim, eu definitivamente ia me estabelecer lá por um bom tempo. E bom, o último fato sobre a tribo é que a tribo é neutra para a maioria dos andarilhos. Embora eles não aceitem novos membros, a menos que o andarilho mostre a vontade genuína de fazer parte da tribo. E algo muito bacana é que na maioria dos casos, essa comunidade vai oferecer moradia aos recém-chegados do nível. Ou seja, essa tribo é muito gente boa. Simplesmente que nível incrível, cara. Novamente, eu moraria aí de boa. Mas agora vamos falar sobre as entradas e saídas do nível 149. Então, sobre as entradas, existe apenas uma única entrada para o nível 149, que pode ser achada em algumas partes do nível 46, as partes que têm uma gravidade visivelmente mais baixa. Essas partes progridem gradualmente para a maior ilha do nível 149, então basicamente você vai continuar andando e você lentamente vai parar no nível 149. É um tipo de entrada bem diferenciado. E agora vamos falar sobre as saídas, que, bom, também só tem uma única maneira. Que para você sair do nível 149, você precisa ir muito fundo na barreira. E fazendo isso, tem uma chance extremamente baixa de você dar um no-clip pro nível 37 ou pro nível 140. E é teorizado que é possível você dar no-clip para outros níveis. Mas esses dois níveis são os únicos que foram confirmados. Mas sair do nível 149 é considerado altamente não confiável e difícil, já que apenas 5 pessoas conseguiram sair do nível 149 no período de mais de 500 anos. Isso significa que a grande maioria dos residentes provavelmente vão ficar presos do nível 149 por resto das suas vidas. Então tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom sendo que é uma ilha muito boa e habitável, mas o lado ruim sendo que você provavelmente nunca vai sair desse nível. É um lado ruim bem preocupante, mas dá pra você sair do nível, é só extremamente difícil.
Bom, agora que nós terminamos de falar sobre o nível 149, vamos começar a falar do nível 63, um nível bem relaxante e que serve para meditar. Pois é, um nível para você meditar nos backrooms. Enfim, o nível 63 é classificado como classe nível 0, ou seja, ele é seguro, protegido e é desprovido de entidades. Bom, o nível 63 é um espaço gigante aberto no céu, escassamente preenchido por várias pontes e plataformas de madeira. As plataformas estão suspensas por meios desconhecidos, e elas se estendem por toda a parte do nível. E elas são feitas de carvalho duro e formam uma densa rede de caminhos ao redor do nível, que na maioria das vezes acabam levando a lugar nenhum. Outras estruturas que compõem os caminhos são escadas, trilhos e, em alguns casos, barras de apoio, que ficam suspensas sobre o vazio. E todas essas estruturas são feitas de madeira de carvalho, então pelo menos é uma madeira bem bonita. Enfim, existem também as paredes de grandes estruturas verdes, semelhantes a trepadeiras, que também emergem do vazio, alcançando o topo visível do nível 63. Elas se formam longe dos caminhos do nível, fazendo com que nenhum andarilho pudesse chegar perto delas, e as paredes ficam mudando o tempo inteiro. A composição das vinhas ainda é desconhecida, mas geralmente assume-se que é a mesma de uma vinha normal, fora desse nível, e talvez até das front rooms. Bom, presume-se que o nível 63 esteja muito alto no céu por várias razões, e uma das teorias é que a pressão atmosférica do nível é um pouco menor do que o normal, e grandes aglomerados de nuvens podem ser vistos se formando periodicamente ao redor do nível. Uma coisa bem estranha do nível 63 é o seu ciclo de dia e noite. Basicamente, o nível está constantemente em um estado de dia, e mesmo quando supostamente fica de noite, o sol continua lá, como se estivesse percorrendo um dia normal. Ou seja, até quando o sol vai embora, a luz dele por algum motivo continua lá, mas ninguém sabe como que essa luz é permanecida quando o sol vai embora. E perigos naturais também são bem incomuns no nível 63. Embora as pontes frequentemente pareçam deformadas e mal construídas, existem muito poucos relatos de andarilhos que indicam que elas realmente quebram. Mesmo no caso improvável da ponte se desmanchar por causa de um andarilho, ela ainda assim não vai quebrar. E mesmo que você caia no abismo do nível 63, isso não vai ser fatal, porque cair por um longo tempo no nível 63 simplesmente vai fazer com que você vá para outro nível. Então a única parte triste é que você sai do nível. E bom, por causa da falta de riscos, o nível 63 ganhou uma reputação estabelecida de ser um lugar bom para meditação e relaxamento, como eu tinha mencionado anteriormente. E a falta de entidades cria uma segurança e uma natureza pacífica geral do nível 63, o que faz com que os andarilhos se sintam à vontade quando eles estão no nível. Então é um nível bem relaxante que você pode meditar. E falando de meditar, agora vamos falar sobre alguns pontos de meditação do nível 63. Porque sim, existem alguns lugares específicos para você meditar lá. Enfim, em algumas ocasiões, os caminhos do nível 63 levam a pontos isolados no céu que estão longe de quaisquer outras partes de caminhos de vinhas. E esses lugares são conhecidos como os pontos de meditação. Os próprios pontos de meditação são plataformas circulares de madeira, medindo apenas um único metro de raio. Nesses lugares, apenas um único banco é posicionado no centro, que é totalmente fundido na plataforma de madeira. Também foi notado que, por algum motivo desconhecido, os ruídos externos são levemente esmaecidos perto dos pontos de meditação, o que basicamente torna os lugares mais silenciosos do que o resto do nível 63, o que melhora mais ainda a meditação. Os pontos de meditação ganham esse nome aos seus usos mais comuns entre os andarilhos, sendo isso a meditação. E isso acontece por causa da sua capacidade de entorpecer o ruído, o que faz com que os andarilhos sintam-se que podem se concentrar e refletir sobre si mesmos, e também sobre os seus arredores. Tudo isso de uma forma muito melhor, já que todos os ruídos são bem mais leves. Um efeito não confirmado, mas altamente plausível, é o de sentar nos bancos. Pois é, onde os andarilhos afirmam que sentar neles faz você se sentir mais à vontade com as suas emoções, capazes de formar pensamentos mais compostos, independentemente da sua condição anterior. E tudo isso faz com que os pontos de meditação sejam atrações muito procuradas no nível 63, e dá ao nível uma taxa de atração de andarilho mais alta. Isso resultou em algumas pessoas tentando lucrar com o nível 63 e as suas propriedades, particularmente a BNTG, mas todas essas tentativas foram encerradas pela MEG.
já que os oficiais optaram por manter o nível 63 como um território neutro para todos experimentarem. Então eu acho que valeu aí, MG. Bom, agora vamos falar sobre bases e comunidades no nível 63. Bom, devido à natureza do nível 63, foi determinado que qualquer base prejudicaria a sua natureza. Então por causa disso foi concordado coletivamente de que esse nível deve permanecer livre de habitantes. E agora por final, vamos falar sobre as entradas e saídas do nível 63. Começando com as entradas. Bom, ocasionalmente portas velhas de carvalho aparecem aleatoriamente em algumas paredes naturalmente formadas dentro do nível 797. Entrar nelas o levará ao nível 63. Uma outra entrada acontece se você dá no clip nas colinas do nível 39, que também vai te levar no nível 63. E a última entrada é se você cair em alguns arbustos do nível 11, que ocasionalmente te levam para o nível 63. Porém isso é bem mais raro do que as entradas mencionadas anteriormente. E agora vamos falar sobre as saídas do nível 63, que na verdade é apenas uma única saída, essa sendo a que eu mencionei antes, a de você cair no Void do nível 63, que te levará para um nível mais seguro na maioria das vezes.